Olá, como vai? Pronto para mais uma aula de sucesso? Então acertou. Aí eu sou o professor Edson Botelho, direto dos estúdios do Cuca Cursos e Concursos, para falar um pouco de vocês sobre produção de textos, sobre redação, né? Hoje nós vamos abordar um tema que é muito amplo dentro da redação, mas eu fiz uma seleção de alguns tópicos, depois iremos abordar mais, né? O que nós vamos ver hoje? De olho na tela. Vamos ver os erros básicos cometidos nas redações dissertativa ou argumentativa, tá bom? Então, que erros os alunos costumam ter, né? Qual o mais comum? Quais são os mais graves, né? Então, eu selecionei esses de grande importância para você. Vamos logo começar com o primeiro, né? Então, de olho na tela. O primeiro deles é a má interpretação da proposta, fuga e tangenciamento. Duas coisas que andam praticamente de mãos dadas. Eu não fiz uma interpretação boa do texto, então isso vai gerar o quê? Uma fuga ou um tangenciamento. Fuga, não abordei absolutamente nada sobre o tema. Tangenciamento, abordei uma parte dele, que já se torna perigosa porque toda a pessoa que tangencia um tema, a redação já fica valendo 6 pontos. Olha só. Então, é algo que eu tenho que ter bem cuidado, né? Vamos lá, avança. Então, quando a gente fala de fuga total, é isso. A redação que fugiu ao tema não aborda absolutamente nada do que foi proposto. Tá? O tema vamos lá, bebida e direção não combinam. Aí a pessoa vai falar sobre os problemas familiares que a pessoa que bebe tem. Por favor, não tem a ver. Eu quero saber por que bebida e álcool álcool e direção não combinam. É isso que eu quero saber. Então, para você dissertar sobre isso, concentre-se exclusivamente no álcool e na bebida. As causas, né? As consequências que levam o homem que bebe e dirige. Então é isso que eu quero. Já o tangenciamento do tema é uma fuga parcial, né? O tangenciamento acontece quando você aborda uma parte do texto. Exemplo, eu quero alternativas para combater o trabalho infantil no Brasil. Aí a pessoa fala sobre trabalho infantil. Esqueceu de quê? Alternativas para combater esse mal. Então aí já houve um tangenciamento. Ele falou apenas em um tópico do que era necessário. Vamos lá? Aí, exemplo, lei seca. Então a proposta é os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O que eu tenho que abordar aqui? Os efeitos da implantação dessa lei. O que está destacado, que você está vendo aí, né, é o comando do tema, é a parte mais importante. Então, você vai tratar os efeitos da lei em vigor e não vai simplesmente dissertar sobre a lei no Brasil, que daí já sabe, faz uma fuga total. Porque eu não quero que você disserte sobre a lei no Brasil, eu quero sobre a lei seca. Aí tudo bem, avança. Outro tema, a publicidade, né? Então eu quero publicidade infantil em questão no Brasil. Não adianta você falar somente de publicidade, porque você estaria tangenciando o tema, porque eu quero publicidade infantil. Então, se você faz publicidade, você corre o risco de ter publicidade da mulher, publicidade do homem, publicidade do idoso. Eles fazem campanhas publicitárias, sim. Então, eu quero saber se o texto que você construiu se refere a apenas a publicidade, com o foco, por exemplo, nas propagandas de marcas, etc., você tangenciou o tema. Avança. Cuidado. Segundo erro, alunos que fazem períodos muito longos. Isso é extremamente desagradável. O período longo, ele quebra o fluxo do pensamento. Você começa a ler, quando chega aqui embaixo não sabe o que leu aqui em cima porque não houve parada. Então, os períodos longos são um outro erro de redação bastante comum. Eu, por exemplo, quando estou corrigindo uma redação, vejo isso várias vezes, né? Cuidado, tá? Então, ele tem uma forma escrita que escreve só um período. E aquilo vai embora, torna-se cansativo. Quem lê
tem que voltar ao parágrafo várias vezes para saber o que você está escrevendo, porque não houve pausa. Aí a pessoa não tem tempo para pensar. Então, na avaliação do corretor, isso vai prejudicar a sua pontuação. Tá bom? Avança. Olha um exemplo de um período longo. Senhores, pelo amor de Deus, não tem um conectivo, não tem nada. Como é que eu vou ler isso tudo e entender? Um importante aspecto a ser discutido são os cursos de literatura voltados para a formação profissional, que atuará como professor e que apresentam uma defasagem no ensino de metodologias que respeitem a condição de pessoas com deficiências, como os surdos e, por isso, os doentes, não são aptos a atender a necessidade específica desses alunos, o que acaba os desmotivando e, como consequência disso, as taxas de evasão escolar crescem, como foi comprovado pelo Censo de 2018, quando dados apontam que 61% das pessoas com deficiência com 15 anos ou mais não possuem ensino fundamental completo ou não tiveram acesso a qualquer nível de instrução. Gente, até a leitura ficou comprometida, né? Porque está um período muito longo, sem quebras, sem conectivos, né? Agora vamos reescrever esse período. Vamos lá? Um importante aspecto a ser discutido são os cursos de licenciatura voltados para a formação profissional que atuará como professor e que apresentam uma defasagem no ensino de metodologias que respeitam as condições de pessoas com deficiência como os surdos. Já introduzi o meu tema. Devido a isso, já dei uma parada, uma quebra. Aí já coloquei um conectivo. Devido a isso, o que? O que foi dito aqui em cima. Tá? Os docentes não são aptos a atender às necessidades específicas desses alunos com necessidades educacionais especiais. Tá? Crescem, né? Aliás, desculpa. Devido a isso, os docentes não são aptos a atender às necessidades específicas desses alunos, o que acaba desmotivando os alunos, né? Lógico. Como consequência disso, as taxas de evasão escolar crescem em 2018. O censo apresentou dados que apontam que 61% das pessoas com deficiência com 15 anos ou mais não possuem ensino fundamental. Por quê? Porque elas desistem. E o ensino fundamental completo ou não tiveram acesso a qualquer nível de informação. Né? Isso é muito triste. Avança. Outro erro, falta de coerência e falta de coesão, né? Que praticamente se liga ao anterior. Né? O que é coerência? Lógica. O que é coesão? União, junção. Então, uma redação, ela não é um emaranhado de palavras. Não, você tem que organizá-las. Né? Organizá-las em ideias. O texto vai seguir um raciocínio, uma linha lógica e vai fazer com que o leitor compreenda mais rápido a sua ideia. Tá bom? Então, a coerência e a coesão são irmãs, porém elas brigam que não é fácil, né? Por que, Edson? Porque um texto pode estar coeso e não estar coerente. E ele pode estar coerente e não estar coeso. Então, fica essa dica para estudar um pouquinho mais. Avança. Erros de gramática. Precisa comentar? Lógico que não, né? De vez em quando apresentamos uns erros de gramática. Então, escrever corretamente conta muito mais pontos na hora da correção. Tá? Ao cometer deslizes na escrita, não troque uma letra por outra, tá? Seu texto está penalizado. Edson, e se eu errar, o que eu faço? Você pega a palavra que você errou, passa um traço sutil na palavra, bem delicado, tá? E escreve a palavra correta ao lado. Eu já vi muitas macaquices em relação a isso e uma delas eu vou argumentar com vocês, né? Se você errar uma palavra, você risca e coloca dentro de um parênteses. Pelo amor de Deus, né, senhores? Parênteses servem para quê? Para explicações fora do texto. Se você colocar uma palavra errada dentro de parênteses, você vai dizer que essa pessoa errou o quê? Explica para mim. Não sei. Então, cuidado. Próxima tela. Olha aí. Aí eu tenho o aumento da violência nas escolas do Brasil. A violência escolar vem crescendo em índices alarmantes nos últimos anos e piorou muito após a pandemia. Mas será que o isolamento social pode ser considerado uma causa para esta violência? Além de ter causado dificuldade de socialização muitos jovens, um dos efeitos colaterais do isolamento, né, social foi o aumento do uso da internet nas redes sociais. Né? Feio demais, né? Vamos ver por quê? O aumento da violência nas escolas do Brasil, esse é o tema. Ele começou assim, a violência escolar vem crescendo, um absurdo isso, né? Eu acho engraçado que muitos professores ainda batem palma quando o aluno coloca vem, eu chamo isso de venhendo.
vem crescendo, vem mudando, vem planejando e você vem se lascando, né? Graças a Deus. Porque isso não é uma estrutura, senhores, sintática, tá? Vem crescendo. Vem não é um verbo de ligação e muito menos um verbo auxiliar. Ele indica uma ação. Então, eu tenho que colocar aí, ó, o Brasil vem crescendo, o Brasil vem mudando, o Brasil vem... Não é vem, é tem. Verbos auxiliares, ter e haver, ser e estar. Ter e haver na formação dos tempos compostos. Ser e estar na formação da passiva. Tá? Vamos continuar. A violência escolar vem crescendo em níveis alarmantes. Péssimo isso. Tá? Uma presença de subjetivismo no mais alto grau. Alarmante. Né? E outra coisa, não esquece, a violência escolar ela não cresce. O que cresce são os índices de violência escolar. Os índices de violência doméstica contra a mulher aumentaram em 20% nos últimos 2 dias. Mas não aumentaram, meu filho. Porque se aumentasse, né, o Cuca já estaria, sei lá como, né, cheio aqui de mulheres agredidas. Não, de homens agredidos, de idosos agredidos. Não, não é a violência escolar que cresce. Não é. É o índice, o número. Tá bom? Então... a violência escolar, não. O índice de violência escolar tem crescido nos últimos anos. Pronto, aí está. E piorou muito após a pandemia. Aí já entra, né, mais específico o contexto. Né? Existia violência, mas depois da pandemia aumentou. Lá vem a tese. Mas, será que o isolamento social pode ser considerado uma causa para esta violência? Não é esta, é essa. Porque eu já falei aqui em cima para vocês. Mas será que o isolamento social pode ser considerado uma causa para essa violência? Além de ter causado dificuldade de socialização em muitos jovens, um dos efeitos colaterais do isolamento social foi o aumento do uso da internet e das redes sociais. Então, ele já colocou aqui a culpa em alguém, agora vai ter que dissertar, né? Muito bem, tá? Avança. Ótimo. Olha aí, eu coloquei para vocês a correção, né? Isso que está em verde deve ser evitado, né? É subjetivismo demais. O que é subjetividade? Uma coisa que nasce aqui, ela não nasce aqui. E a redação, ela é razão, ela não é emoção. Ela não pode ser subjetiva, ela tem que ser objetiva. Pronto. Aí está. Vamos lá? Temos outra tela? Isso. Redigir um texto sem conclusão. Como, gente? Que você vai fazer isso? Acontece muito. Basta você não colocar a solução para o problema. Então, você vai pegar todas as ideias, né, vai apresentá-las na conclusão, né, não esquecendo de solucionar o problema. Tá bom? E uma redação sem solução, já sabe, né, senhores? É uma redação sem conclusão. Você vai perder metade dos pontos. E agora, pronto para um desafio com o Edson? Vamos ver? Ótimo, olha o desafio de hoje. Vamos ver. Texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir alguma coisa, no qual se emprega o abstrato, conceitos, ideias, concepções. Tipo de texto que tem por objetivo de influenciar o leitor interlocutor com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. Estamos falando de que tipo de texto? Vamos lá? Texto próprio para quem quer expor opiniões e persuadir alguém. Se você vai expor opiniões, é um texto expositivo. Se você vai persuadir com alguém, texto argumentativo. No qual emprega o abstrato. Por quê? Porque aquela tese não foi comprovada cientificamente. É uma ideia que você tem. Aí você vai colocar conceitos, ideias, concepções. É um tipo de texto que tem por objetivo influenciar o leitor interlocutor com posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica. Estamos falando de que tipo de texto? Descritivo, narrativo, expositivo, injuntivo ou dissertação. Ora, crianças, só pode ser o quê? Dissertação. Tá bom? Próximo. Sobre as características do texto dissertativo, argumentativo, podemos afirmar que só são 4 letras mesmo, tá? Podemos afirmar que contam uma história ou narram algum acontecimento verídico ou não. Senhores, se eu estou contando uma história, só pode ser um texto narrativo. Apresentam informações sobre um objeto, um fato específico e enumeram suas características. Né, crianças? Isso é um texto descritivo. Estou apresentando informações sobre um objeto ou descrevendo uma cena, um fato. Instrui o leitor interlocutor, por isso, o domínio dos verbos no infinitivo. Se eu estou instruindo você, é um texto, vamos lá, injuntivo, tá bom?
E só pode ser a letra D, expressam opiniões que são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor, o argumentativo. Tá bom? Voltando. Muito bem. Hoje nós abordamos aqui alguns, são vários. Olha, eu poderia ter colocado o gerundismo, o queísmo, mas não. Vamos ficar primeiro com essa parte, aí depois você vai receber outros vídeos, aí eu vou colocando para vocês, tá bom? Senhores, essa é mais uma estratégia do Cuca, né? Tá? Sempre agradecendo aqui os nossos mentores, né? Jéssica e Urias, que patrocinam isso aí para vocês. E eu estou aqui nos estúdios do Cuca, gravando essas aulas para você. Até a próxima.